Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa De Cara com a Ferida. Aqui nós discutimos como você, técnico em enfermagem, vai realizar os curativos com muito mais segurança, avaliando todos os aspectos necessários. Eu sou Priscila Teles e o tema de hoje é queimadura de primeiro grau. Já aproveita e dá um like no vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Vamos lá? Queimadura de primeiro grau é muito, mas é muito comum, tá? Que o seu paciente chegue até você com algum tipo de queimadura. Essa queimadura ela pode ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. Terceiro grau. Já aproveita e comenta. Faz um comentário aqui, escreve se você ou você já teve alguma queimadura de primeiro grau ou já viu alguém que teve uma queimadura de primeiro grau. A queimadura de primeiro grau, ela nada mais é de quando você encosta em algo quente, por exemplo, uma panela. Quem aqui já encostou em uma panela quente e a pele ficou vermelha, tá? Vermelha. Mas não chega a abrir ferida, não chega a ter bolha, não, nada disso. Simplesmente fica vermelho, um pouco ardido. Já aconteceu isso com você? Conta pra gente. Deixa aqui nos comentários. Essa é a famosa queimadura de primeiro grau, tá? É quando atinge só a camada mais superficial da pele, que é o que nós chamamos de epiderme. Epiderme. Tá? Temos epiderme e temos a derme, que é um tecido mais profundo, a camada mais profunda. A epiderme, ela é superficial. Superficial. Então, de repente, você ou seu paciente encostou em algo quente, ficou ali vermelhinho, é algo bem superficial mesmo, às vezes um pouco ardido, um pouco dolorido. Então, é a característica da queimadura de primeiro grau. Qual que é a diferença entre primeiro, segundo e terceiro grau? Elas têm características diferentes. Enquanto a de primeiro grau só deixa a pele vermelha e um pouco dolorida, a de segundo grau tem a presença de bolhas. E a de terceiro grau, que é mais grave, é quando atinge terminações nervosas, às vezes atinge até órgãos, enfim, é uma queimadura muito mais profunda, muito mais severa. Vou colocar aqui, severa. Tá? É o estágio mais grave, é a de terceiro grau. Voltando aqui para o primeiro grau. Então, primeiro grau, a tua pele vai ficar vermelha, tá? Um vermelho, às vezes, dolorido, mas que logo vai melhorar, tá bom? No entanto, é importante ser feito a limpeza, todo tipo de lesão, queimadura, não importa, deve ser feito limpeza é tudo. Deve ser feita a limpeza e o uso da cobertura correta. Cobertura correta. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho de cobertura. E quando o paciente chega para você com um tipo de queimadura, por que é importante você identificar a gravidade dessa queimadura? Porque de acordo com a gravidade, vai ser um gerenciamento diferente, né? Por exemplo, terceiro grau não tem muito o que você fazer. O paciente tem que ir para o hospital, muitas vezes tem que ficar até em UTI, tá? A de primeiro e de segundo grau, essas duas podem ser tratadas na própria unidade de saúde, com exceto a de terceiro grau, que por ser mais severa, precisa encaminhar esse paciente para internação, tá bom? Bom, basicamente é isso. É importante identificar
a gravidade dessa queimadura para você saber o que vai fazer, você sozinho não, né? Junto com o seu enfermeiro, junto com o médico responsável, identificar a gravidade para poder direcionar o tratamento desse paciente, para verificar se vai poder tratar essa queimadura na unidade de saúde ou ter que encaminhar ele para o hospital. E se eu não identificar essa gravidade? O que acontece? Gente, queimadura pode levar o paciente a óbito, tá? Até mesmo a de 2º grau. Se ela não for bem gerenciada, ela pode evoluir, pode infeccionar e pode ter complicações gravíssimas, ok? Então, se nós não identificarmos a gravidade dessa lesão, sim, pode piorar significativamente a lesão desse paciente e vai custar muito caro. Imagina uma pessoa ter uma piora porque a equipe de saúde não soube gerenciar da forma correta, né? Isso é muito grave. E por que investir tempo nisso? Quando se trata de ferida, a gente tem que investir tempo sim, em saber identificar a gravidade do problema, a gravidade dessa lesão. Não é simplesmente dispensar o paciente. Tem que ser feito com calma essa avaliação, junto com o enfermeiro responsável por curativo, para que esse paciente tenha o atendimento adequado, tá ok? Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, já aproveita e dá um like, é só apertar no joinha. E por onde começar? Vamos falar hoje especialmente sobre 1º grau. Em outros vídeos nós vamos abordar o de 2º e 3º grau. Na queimadura de 1º grau, que é uma queimadura superficial, que a pele ela tá só vermelhinha, vai ser feita ali a limpeza com soro fisiológico, 0,9%. Você pode usar também o PHMB, que é o Piossana, que a gente sempre indica, que é para limpeza. E se o enfermeiro indicar a sulfadiazina de prata, que é uma pomada, aí sim você coloca essa pomada, ok? Vai depender da avaliação do enfermeiro. E proteger essa pele é importante, então no primeiro momento você vai cobrir com gaze e faixa. Somente para proteção mesmo, porque dentro de alguns dias a pele ela se regenera, essa vermelhidão vai passar. A queimadura de 1º grau não é algo que dê muita preocupação, até porque ela é superficial, como eu falei, atinge só a epiderme, então é só observar se não vai criar bolhas nos próximos dias, se não vai piorar, se vai abrir lesão. Mas na maioria dos casos, queimadura de 1º grau, em 2, 3 dias no máximo, a pele já volta ao normal, né? Então, só mesmo manter a limpeza e a proteção dessa pele, porque querendo ou não tá sensível, qualquer momento que você esbarrar em algum lugar pode machucar. Então, a de 1º grau é o mais simples, né? O mais simples de ser gerenciado. Mas independente de ser 1º, 2º, 3º grau, o enfermeiro da sua unidade e o médico deve ser consultado, ok? E aonde que as pessoas mais erram? Gente, eu vejo que as pessoas mais erram em achar que 1º grau, por ser uma queimadura simples, não precisa de acompanhamento. Pelo contrário, mesmo sendo uma queimadura de 1º grau, peça para o seu paciente voltar alguns dias depois para você avaliar se realmente melhorou ou não. É nossa responsabilidade cuidar da saúde dele. Então, independente de ser uma queimadura de um grau leve, né? 1º grau, você deve chamar o enfermeiro para avaliar, você deve chamar o médico se for necessário, tá? Mas a princípio chame o seu enfermeiro e oriente esse paciente a voltar, para ter certeza de que realmente cicatrizou, que deu tudo certo
e relate tudo em prontuário. Isso é importante até para um respaldo nosso, de que nós orientamos o paciente a voltar. Se ele vai voltar ou não, é com ele. Eu tenho pacientes que, quando se trata de uma coisa leve, como queimadura de primeiro grau, às vezes o paciente vem só uma vez e não volta mais. Inclusive, eu já tive um paciente que o dele era de segundo grau e ele foi fazer curativo só 2 vezes e depois não voltou mais. Então, tem essa questão de, às vezes, ter uma certa resistência da parte do próprio paciente, mas relata tudo em prontuário de que foi orientado o paciente voltar. Se possível, entre em contato com esse paciente. Várias vezes nós entramos, na minha unidade, nós entramos em contato com o paciente para cobrar mesmo. O que aconteceu? Por que você não veio? Algo está te impedindo de vir fazer os curativos? Porque é importante também essa conexão com o paciente, né? Ele se sentir acolhido. Nem sempre dá certo. Às vezes o paciente não quer mesmo e o jeito é só relatar no prontuário que abandonou o tratamento. Vou fazer o quê? Não temos também como prender o paciente e trazê-lo à força. Mas o importante é que nós estamos lá para cumprir o nosso papel, fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, dentro do que nos compete, dentro do possível. Nós estamos ali para cuidar deles, né? E é muito gratificante chegar no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro, ciente, tendo a certeza de que você fez tudo o que estava ao seu alcance. Então é isso, as pessoas mais erram em negligenciar. Ah, é só uma queimadurazinha, é uma queimadura de primeiro grau, você não precisa nem voltar, tá, seu João? Precisa voltar mais não. Negativo, seu João tem que voltar sim para a gente ver se melhorou, se não evoluiu, se não infeccionou, que às vezes é só uma queimadura de primeiro grau e acaba infeccionando. Acontece. Então, acompanhe o seu paciente desde o início até o fim. Libere ele somente quando a pele estiver íntegra. Bom, agora sem muitas delongas, sem eira nem beira, porque aqui é enfermagem sem enrolação, hein? Sem enrolação. Venham comigo, vamos ver um exemplo de queimadura de primeiro grau. Vamos lá? Muito bem, agora vamos ver um exemplo de queimadura de primeiro grau. Afinal, aqui é enfermagem sem enrolação. Aqui a gente fala e mostra os exemplos. Então, veja aqui nesse exemplo a pele vermelha, né? Esse aspecto vermelho da pele não chegou a abrir lesão, não tem presença de bolhas, isso é importante ressaltar. Não tem presença de bolhas. Caso tivesse bolhas, aí já não seria primeiro grau, seria segundo grau. Como não tem bolhas, percebe-se que é algo superficial, só na epiderme, então é a característica da famosa queimadura de primeiro grau. E o que é importante fazer nesse caso? A limpeza, né, gente? Como eu já mencionei, fazer uma limpeza com sorinho fisiológico, PHMB, deixar o PHMB agindo por 10 minutos, molhe o PHMB num gaze, coloca em cima da pele que houve a queimadura aí de primeiro grau e deixa agir por 10 minutos. Isso vai fazer com que mate as bactérias. Isso é importante, importantíssimo. Limpeza é importante para tudo. E se for indicação da enfermeira, né, o uso da sulfadiazina de prata. É uma pomada bastante utilizada para queimadura de primeiro grau. Não tem muito o que fazer, é só observar se não vai piorar, se não vai ter sinais de infecção, se essa pessoa não vai ter febre, se de repente esse vermelho vai se tornar amarelo, vamos dizer assim, se vai piorar o aspecto da lesão. É só observar. Na maioria dos casos não piora não, na maioria dos casos é só proteger mesmo o membro, inclusive a pessoa pode, né, proteger com gás e uma faixa nos primeiros dias,
somente para proteção até a pele ficar totalmente íntegra. É importante, cabe ressaltar aqui, que é importante nós, como profissionais da saúde, orientarmos as pessoas quanto ao risco de queimadura em relação à criança. Quem tem criança em casa é muito comum, mas é muito comum mesmo a criança se acidentar, acabar se queimando. Então, sempre orientar os pais, olha, se tem criança, toma cuidado, redobra o cuidado. Criança normalmente é travesso, criança é curioso. Então, oriente os pais, oriente o seu paciente. Se estiver cozinhando, manter a criança longe da cozinha. O cabo da panela, deixar sempre para dentro. Não deixa o cabo virado para fora, porque a criança danada pode ir lá pegar o cabo e virar tudo em cima dele. E vai causar um estrago. E eu garanto que num caso desse não vai ser queimadura de primeiro grau, não, hein? Vai ser queimaduras mais severas. Então, quem tem criança em casa, redobre o cuidado, porque o adulto que é adulto já corre riscos, imagine uma criança. Já aconteceu comigo em época de São João. São João é outra época que sempre tem casos de pacientes com queimadura. Né? Um paciente meu foi acender uma fogueira e nisso o álcool 70 acabou espalhando assim pelo chão. Eu acho que foi álcool, foi gasolina. Não foi álcool, foi gasolina não, foi álcool. O álcool espalhou assim pelo chão, ele não percebeu. Quando ele acendeu a tal da fogueira, pegou fogo em tudo e atingiu as duas pernas dele. Então são épocas do ano que é bom a gente reforçar isso com as pessoas. Parece besteira, mas sim, começou a chegar a época de São João, já começa a alertar as pessoas. Olha, toma cuidado se for acender uma fogueira. Se tem criança em casa, redobre o cuidado, né? Não acenda a fogueira perto da criança. Cuidado com você também. É muito comum acontecer em época de São João, Natal, também Ano Novo, fogos de artifício, né, que o pessoal solta no Ano Novo. Então, seria até interessante a própria unidade de saúde fazer algum tipo de comunicação, né, quando está chegando perto dessas épocas festivas, para orientar, conscientizar a pessoa para redobrar o cuidado. Porque ser humano é assim, por mais que você fale para ter cuidado, sempre acaba deslizando, né? É do ser humano. Mas nosso papel é estar ali repetindo. O nosso papel está ali orientando, conscientizando de que essas épocas do ano são mais perigosas, são mais propícias a queimaduras, tá? Já aconteceu da nossa unidade também ter queimadura de criança. Na verdade, eu minto, nem foi na nossa unidade, tá? Foi em uma outra unidade, mas que nós sempre compartilhamos, temos um grupo, então sempre compartilhamos os casos. E era uma criança de 3, 4 anos, criança pequena, que teve praticamente todo o corpo queimado. E aí? É descuido dos pais? Às vezes sim, mas orientar nunca é demais. Orientar, manter a criança longe do alcance das panelas, orientar a criança, aliás, orientar os pais, né? Manter a criança longe da fogueira na época de São João. Enfim, são pequenas ações no nosso dia a dia que fazem sim a diferença na vida das pessoas. Sei que às vezes parece repetitivo, parece até óbvio. Nossa, mas é óbvio que, que criança tem que ficar longe de fogo. Sim, é óbvio. Mas acontece, acidentes acontecem o tempo inteiro. E nós devemos conscientizar. Como saúde pública, é nosso dever conscientizar a população dos riscos. Eu repito,
se para nós adultos já é perigoso, imagina para as crianças. Outro ponto importante, às vezes os pais é marinheiros de primeira viagem, então a orientação nunca é demais. Orientar, olha, toma cuidado com isso, toma cuidado principalmente com o cabo da panela, né? Toma cuidado para a criança não virar a panela em cima dela. E assim, né? E assim evitar queimaduras. Também toma muito cuidado com as tomadas em casa. Gente, criança é danado, quem tem criança sabe. Criança é muito danado, quando vê tá com o dedinho lá na tomada, né? E a descarga elétrica também pode causar queimaduras severas, né? Às vezes até irreversível. Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco. Então, assim, quando a gente fala de queimadura, é muito de prevenção. Prevenção, muitas vezes, dentro da própria casa, dentro do seu próprio lar, porque grande parte desses acidentes acontece dentro das casas. Então, é conscientizar mesmo as famílias para redobrarem os cuidados, para evitar esse tipo de acidente. Bom, mas se aconteceu o acidente e você, técnico em enfermagem, se deparar aí com uma queimadura de primeiro grau, como é o nosso exemplo aqui, nesse caso aí é só proteção mesmo dessa pele, manter a limpeza adequada, proteger. Se o enfermeiro indicar, pode ser usado a sulfadiazina de prata, que é excelente para queimadura de primeiro grau, e acompanhar o paciente. Libere o seu paciente somente quando a pele estiver totalmente íntegra. Não vamos cair na besteira de liberar o paciente de imediato, porque é uma queimadura simples. Não, 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 negativo. Só libere o seu paciente quando tiver certeza de que a lesão fechou por completo, que a pele está íntegra, que não está mais vermelha, né? Nesse caso não tem lesão, né? Só a pele é vermelha. Então libere o seu paciente somente quando tiver com a pele íntegra, tá? É responsabilidade nossa cuidar da saúde das pessoas. Afinal, foi a área que eles escolheram. E a gente trabalha com muito amor. Eu trabalho com muito amor, acredito que você trabalha com muito amor. Se você ainda não é da área da saúde, ainda não está atuando na enfermagem, eu tenho certeza que quando você começar a atuar, vai atuar com muito amor e vai ser um grande profissional e vai fazer grande diferença dentro da unidade que você vai trabalhar. Porque é muito mais do que um simples curativo, é satisfação profissional, né, quando nós realizamos o nosso trabalho com excelência. Além de proporcionar qualidade de vida para esse paciente, porque imagina, ter uma lesão fechada é proporcionar qualidade de vida para ele. Além disso, nós também nos completamos como profissionais. É assim que eu me sinto toda vez que um paciente sai totalmente curado. Bom, e esse foi o assunto de hoje. Fiquem atentos aí aos próximos episódios do nosso programa de Cara com a Ferida. Se você gostou, dá um like, não deixa de dar o like. Dá o like no vídeo, deixe seu comentário aqui abaixo, tá? Fala aí pra gente se você já se queimou, se já viu uma queimadura de primeiro grau. Conta pra gente a sua experiência. Ativa o sininho, tá? É importante ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E compartilha esse vídeo para que mais e mais informações cheguem até as pessoas. Até mais, até a próxima. Grande abraço.